Shalom, sou Moré Flávio Teles, criador do canal Orca Torá, Luz da Torá. Hoje nós iremos comentar mais uma porção das Escrituras que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2, o versículo 8. Hoje nós iremos mostrar, mais uma vez, através de uma série de materiais que têm sido produzidos nessa linha, que Shaul, ao invés de ser o inimigo da Torá, como se supõe, ou como geralmente ele é apresentado dentro da concepção teológica cristianizada, Shaul era um guardião da Torá. Nós iremos mostrar em outros materiais expressões que provam essa concepção, no entanto, ela está um pouco obscurecida dentro dos textos gregos e dentro dos textos também nas traduções aportuguesadas. O capítulo 2 da carta do Rabi Shaul contém alguns versículos que são utilizados frequentemente dentro dos segmentos cristãos para apoiar a ideia de que Shaul escrevia contra a Torá e orientava os gentios a não praticar a mesma, como por exemplo o versículo 16 do capítulo 2, ele diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados. A ideia que geralmente se tem quando lemos esse texto é que Shaul estava apoiando os gentios que congregavam em Colossos a continuarem no seu estilo de vida, a não observarem as práticas da Torá. Mas o que nós iremos ver no decorrer desse material e de outros que nós iremos postar é que Shaul estava falando justamente ao contrário daquilo que se supõe dentro da concepção cristianizada. Mas antes de falar propriamente do versículo 16 do capítulo 2, esse material vai ser para comentar o capítulo 2, o versículo 8 da carta de Shaul aos Colossos, que diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o Machia. Geralmente, as conclusões que se tiram a respeito do ensino do Rabi Shaul no versículo 16 do capítulo 2 são conclusões que ignoram o contexto até mesmo do capítulo 2 e aquilo que o Shaul havia escrito, comentado no versículo 8. O versículo 8, ele vai trazer uma série de expressões e palavras que caracterizavam que aquilo que Shaul estava falando no versículo 16 não era propriamente o que está sendo especificado aqui no versículo 8. Geralmente se entende no versículo 16 que Shaul está pregando contra a Torá, mas quando olhamos rapidamente o versículo 8, nós vamos ver que Shaul está falando de filosofias e vãs sutilezas, ele está falando de tradição dos homens e rudimentos do mundo. Nós sabemos que as festividades, os chamados Shabbatot, as festas, todo o calendário festivo religioso contido dentro das escrituras na Taná, chamada pejorativamente de Antigo Testamento, elas não são tradições de homens, elas não são tidas, seja no meio judaico ou no meio cristão, de filosofias e vãs sutilezas, e muito menos de rudimentos do mundo, coisas mundanas, mas elas são tidas como algo sagrado, tanto dentro da visão judaica quanto da visão cristã. Não é à toa que toda a literatura judaica no Antigo Testamento, na Taná, ela faz parte do cânon. No entanto, existe uma expressão dentro do versículo 8, que é justamente o tema desse shiur, desse estudo, que se encontra aqui, que é estoicheia, dessa forma como está escrita aí, S-T-O-I-C-H-E-I-A. No entanto, o CH se pronuncia como um Q, né? Estoicheia. Essa expressão, ela é traduzida dentro do texto em português, do capítulo 2, verso 8 de Colossenses, como rudimentos do mundo. Na verdade, essa expressão, ela se refere aos primeiros elementos, dentre os quais uma série de outras coisas são criados. Elas eram aplicadas às consoantes, às letras que produziam
os sons, as formas de sonorização, elas eram aplicadas a misticismo dentro do próprio paganismo, e era também utilizada como uma mistura de crença e ensinos dentro do chamado gnosticismo, uma seita, um grupo religioso muito proeminente no primeiro século, que deu muita preocupação e deu muito trabalho para o Rav Shaul. Quando Shaul ele utiliza essa expressão dentro do texto, rudimentos do mundo, ele está falando justamente dos ensinos que esse segmento gnóstico propagava, na qual era uma mistura de diversos outros elementos religiosos de outras religiões, inclusive do próprio judaísmo rabínico no primeiro século, que continha no seu bojo doutrinário elementos que haviam sido importados de outras religiões. No entanto, quando comentamos o versículo 16, geralmente se ignora o contexto do capítulo 2, o versículo 16, que se encontra exatamente aqui, no versículo 8. Então, Shaul ele não está pregando propriamente contra a Torá, mas ele estava pregando contra esses rudimentos fracos, na qual vai aparecer inclusive em outros escritos, como por exemplo, quando lemos na carta de Shaul aos Gálatas, o capítulo 4, o versículo 3, diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, ou seja, éramos escravos, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. No versículo 9 ele vai dizer, do mesmo capítulo: mas agora, conhecendo a Elohim, ou antes, sendo conhecido por Elohim, como tomais outra vez a esses tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo queres servir. Aí no versículo 10 ele vai dizer: guardai dias, meses e tempos e anos. Ou seja, ele está falando aqui de festividades que aconteciam dentro do paganismo, nos quais também tinham um caráter festivo religioso. E uma vez esses discípulos, conhecendo a palavra, conhecendo o calendário bíblico santo, não é à toa que o calendário bíblico ele é chamado de Mikra Kodesh, santa convocação, ou santas convocações. Esse povo que havia conhecido todo esse calendário religioso, festivo, santo, separado e preparado exclusivamente para o povo do Eterno, agora estava abandonando essas práticas que eram mandamentos, podem ser comparadas como cláusulas pétreas, como nós até comentamos em outros materiais, ou seja, cláusulas petrificadas, ou seja, cláusulas que não podem ser anuladas, apagadas, modificadas, elas são tidas como estatuto perpétuo. Agora esse povo estava abandonando essas práticas e voltando para os seus primeiros rudimentos, a observarem as festividades que inclusive as congregações evangélicas cristãs observam hoje, como o Natal, o Ano Novo. É claro que dentro de uma roupagem diferente. Nós sabemos que essas festividades conhecidas como o 25 de dezembro, o 1º de janeiro e outras festividades que fazem parte do calendário religioso do nosso país, elas tinham uma característica diferente. O que aconteceu é que elas receberam uma roupagem diferente a partir do 2º, 3º e 4º século, quando então a igreja ela se filia com o Estado, quando a igreja então ela sincretiza o culto aderindo a aspectos do culto pagão. Então, aqui no capítulo 2, assim como no capítulo 4 de Gálatas, o que nós vemos é Shaul orientando os discípulos, os gentios convertidos que haviam aceitado a palavra e por conta disso deixaram de ser gentios, a não abandonarem as práticas verdadeiras, as práticas que deveriam ser observadas da Torá, para estarem observando esses rudimentos mundanos, como ele mesmo vai chamar de filosofias vãs,
doutrinas humanas e rudimentos do mundo, e não propriamente a Torá. Então espero que os irmãos tenham entendido, possam compreender mais uma vez que Shaul é um guardião da Torá, e com isso nós estabelecemos que há muita coisa dentro das Escrituras que nós precisamos observar. Há princípios basilares dentro da palavra que nós precisamos restaurar e que por conta disso temos vivido um estilo de vida totalmente afastado dos ditames das Escrituras por conta de ensinamentos que nos afastam daquilo que realmente é bíblico e verdadeiro e nos fazem caminhar em direção àquilo que é mundano e humano. Desde já eu agradeço a todos, fiquem na paz, se inscrevam em nosso canal para receberem as atualizações e os materiais que são gravados semanalmente. Fiquem na paz, um forte abraço para todos e Shalom.